Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. E a sua opinião é o mais importante para nós. Se você quiser participar, sugerir, criticar, elogiar, mandar sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, você pode enviar através de todas essas redes sociais que estão aparecendo agora na sua tela. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Cláudia Rastiti. Ela é psicóloga e pedagoga. E nós vamos falar um pouquinho sobre educação financeira para crianças e adolescentes. Doutora, muito obrigado por ter aceito o convite, prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, muito boa noite a todos. Eu venho trazer essa noite um tema de bastante relevância, especialmente nesse momento no qual a BNCC, a Base Curricular Nacional Comum, ela torna obrigatório a educação financeira nos currículos das escolas. Então, isso faz com que os professores, os gestores, pedagogos se preparem para conseguir passar esse conteúdo tão importante para as crianças nas escolas. Exato. Agora é obrigatório, a criança ela começa a ter, a criança e o adolescente, uma educação voltada para isso, mas na prática, como ela funciona? A gente sabe que o brasileiro, por ele não ter tido essa educação na base, alguns tiveram na família, nós temos esse alto índice de inadimplência, de pessoas com problemas financeiros, E isso afeta a saúde, afeta a vida como um todo da pessoa. Então, se você conseguir trabalhar isso desde a base, desde a criança, não como uma ciência exata, mas como uma ciência comportamental, a criança vai adquirir hábitos e comportamentos em relação ao consumo, em relação ao dinheiro, que vai torná-la um adulto mais sustentável financeiramente, e não uma pessoa desequilibrada. Então, mas aí eu tenho uma dúvida. Eu acho que, será que o sistema não induz hoje muito mais a pessoa a consumir, até de uma forma assim desnecessária? Porque, tudo bem, a educação é importante, tem que saber quanto custa, o que custa para ganhar aquele dinheiro, mas hoje essa massificação, principalmente da mídia, de se consumir, comprar sem necessidade, só porque o amiguinho tem, só porque ela viu na televisão, isso daí eu acho que dificulta muito essa orientação, não é? Sim, dificulta, é uma realidade, mas ela não pode ser mais importante do que a educação que a gente vai dar para uma criança. Desde a família quanto a escola tem a responsabilidade de mostrar que é consumo, que não é o que é necessário e o que é um desejo. Você precisa daquilo ou você tem um desejo? A gente pode sim ensinar a criança a ser crítica, a questionar tudo isso que é colocado na mídia o tempo inteiro. Ela não precisa aceitar e fazer igual a todos. Então eu acredito sim que na educação, que em casa, mostrando, ensinando, que as crianças gostam muito de aprender com as moedas, com os cofrinhos. Se ela, por exemplo, você pode trabalhar com os sonhos da criança. O que a criança quer? Ela quer uma viagem no final do ano para visitar a avó dela. Então, o que ela precisa para aquilo? Ela vai precisar poupar. Então, a gente trabalha com a mesada, Crianças de 6, 7, 8 anos, você já pode trabalhar com a semanada. Então, aquele dinheiro que ela ganha, uma parte ela vai comprar aquilo que ela quer, mas a outra parte ela vai guardar. Então, quando a criança vê que aquilo que ela guardou vai possibilitá-la a conseguir aquilo que ela planejou, ela vai criar um comportamento, um hábito saudável em relação ao poupar, ao dinheiro. E qual a idade ideal para se começar com esse ensinamento para a criança? Para a criança também, se a idade é muito tenra, acho que não entende. Qual é a idade ideal? Entendi. A gente trabalha, eu trabalho como pedagoga com crianças desde 3 anos. 3 anos já tem essa noção? Já, a gente já consegue começar a falar sobre o porquinho, sobre guardar, sobre o que vamos fazer com esse dinheiro que foi guardado. Então, eu fiz já alguns trabalhos em creches, nas escolas municipais, nas quais a gente ensinou as crianças de 3, 4 e 5 anos a ter essa experiência já de poupar. E daí vai até... E a reação da criança? Eles gostam, eles se sentem importantes de estar fazendo algo pelo qual eles vão conseguir alguma coisa depois. Eles gostam muito dessa questão do poupar, de planejar, de ter um sonho. Eu vejo resultados nisso, sim.
vejo resultados. E vamos avançar um pouquinho. E o adolescente? O adolescente acho que é mais complicado, não Então é? é assim, né? Existem várias classes, né, que a gente trabalha, né? Quando você trabalha com crianças de baixa renda, elas têm experiência em casa, com a família, sobre precisar ajudar, sobre ter mais irmãos. Então você consegue uma resposta mais pronta. E também o rendimento é menor. Tem Isso. Que, Quando uma série de compromissos com menos dinheiro, você automaticamente... Você precisa. É uma necessidade, você vai se conter, né? Já com crianças de renda mais alta, o problema se dá porque eles já têm tudo o que eles querem. Eles, né, é dado tudo muito fácil. Então, por isso, é necessário trabalhar também as famílias. Então, quando se está dentro de uma escola, são chamados os pais para palestras, para mostrar que não adianta trabalhar sozinha na escola, tem que trabalhar escola e família, com essa mudança de hábito, porque vai ser um adolescente que não vai dar valor para o trabalho, que não vai se interessar em buscar uma profissão, que não vai atrás de um sonho. Porque se ele acreditar que ele já tem tudo... Ou que tudo que ele quer basta instalar o dedo e aparece, é complicado. Então o próprio pai vai ter que ter essa noção. E por isso é muito importante também trabalhar a família, porque é o exemplo, né? Ele está dizendo para o filho que o filho não pode gastar, mas o filho está vendo ele estourar no cartão de crédito. Então tem que ter coerência nessa todo educação. Exemplo vem de cima, né? Se o pai não tem uma atitude correta, a mãe fica mais difícil de passar, né? Sim, eu vejo que é uma questão de consciência, né? É uma questão de consciência, de uma aprendizagem mesmo, que o Brasil não teve e que agora vai ter obrigatoriamente na escola e sim, vamos avançando conforme a gente consegue. Vamos voltar na obrigatoriedade que a senhora falou. O que a lei estipula hoje sobre esse assunto? Ela diz que tem que estar nos componentes curriculares a educação financeira e a educação para o consumo. Então, vai ter tópicos sobre sustentabilidade, como que pode ser poupado em relação ao gasto com energia elétrica, com água, essas questões de meio ambiente, né, dessa questão do consumismo. Então, vai ser trabalhado curricularmente, né? Vai ter que estar estruturado no currículo mesmo. Isso entra na matemática, né, em aulas de matemática, nas ciências da natureza, ciências humanas. É o que a gente nota muito, se relacionando, aí, vendo as pessoas, principalmente no adolescente. A gente nota isso daí, que ele comprar o que ele não precisa com o dinheiro que ele não tem. Isso. Então ele tem, vamos pegar um exemplo para mostrar para quem ele nem conhece. Ainda complementando, exatamente, acho que aí fechou o círculo. Mas vamos para o ramo aí do smartphone, que tem muito em voga hoje em dia. Às vezes o adolescente ele tem um smartphone muito bom, está tudo funcionando, está tudo certinho, atende a necessidade dele, mas de repente, porque lançaram um modelo novo, ou porque a amiga tem, ou porque não sei quem falou do modelo, aquilo lá que estava funcionando até ontem já não é bom. Sim. E isso induz, lógico, a um consumo que às vezes a pessoa não tem condição de arcar com aquilo. E acaba fazendo até um sacrifício desnecessário para ter aquilo. Então, veja, é um adolescente que já não foi educado financeiramente. Porque se ele souber o valor que as coisas têm, ele vai ver que ele não precisa desse smartphone lançamento último. Por quê? Ele não tem essa necessidade, é só porque a mídia diz, porque o colega tem. Então, isso faz parte de uma mentalidade que já está ultrapassada hoje em dia, porque o meio ambiente não suporta mais tanto lixo, porque tudo aquilo que vai ficando obsoleto vai virando lixo. Então, é uma questão até ambiental. Então, por isso é urgente essa nova consciência, essa mudança sobre o consumo, sobre o valor que as coisas têm. Né? E se não vem essa educação, a tendência é mesmo, a gente vê os índices aí de endividamento do brasileiro, são altíssimos. Altíssimos. Né? Altíssimos. Eu não sei como a pessoa consegue conviver com esse índice de endividamento, às vezes compromete 1/3, 1/5, aliás 1/3 ou até metade do salário da pessoa. Sim, sim, isso é um problema bem sério, que então por esse motivo a gente procura lidar na base com isso, para quando ele se tornar um adulto, ser um adulto equilibrado, não com problemas de endividamento desse porte, né? Que a gente sabe, cartão de crédito, cheque, as pessoas estão se endividando. Mas aquilo ali não é o que vai deixar elas não são mais felizes por terem. Mas acham que vão ser, né? Mas elas já naquele impulso da compra. Mas elas já viram que não são. Então também tudo isso é trabalhado, que não é o que você tem
que vai te tornar feliz, é o que você é o que você conquista por você e não pelo que o dinheiro te traz. Então é um trabalho assim, a nível de comportamento, de tomada de consciência do que realmente tem valor. E existe uma diferença? Quem é mais fácil aceitar? O homem, a mulher, o jovem, a criança? Existe alguma diferença ou não? Sim, a gente não faz essa diferenciação, mas eu acredito que o trabalho, né, com a criança, desde cedo na escola, mostrando que não é bonito gastar, que não é bonito ter o último celular, que é bonito você poupar, que você conquistar aos poucos aquilo que você se planejou, que você ter um sonho. Então é tudo uma questão de como aquilo é pensado, como que é valorizado esse tipo de comportamento, né? Então se você diz para a criança e o pai faz em casa, a criança vai aprender dessa forma. Mais consciente, mais sustentável, de acordo com o que a gente precisa hoje em dia é cuidar do meio ambiente. Então isso também ajuda a criança a entender que esse nível de consumo que a gente vive, ele não é mais sustentável, não pode continuar. E o conselho para os pais? Qual é o conselho que a senhora dá para aquele adolescente que não recebeu esse tipo de educação na escola, a família também foi um tanto quanto, vamos assim dizer, omissa, poderia ter atuado mais. Sim. Mas hoje já existe um adolescente ali que está pressionando o pai porque quer comprar um celular ou quer comprar um computador novo, algo que ele não precisa. Tem que ter uma postura radical, falar não dá, agora você vai esperar, tem que conversar. Como é que os pais podem agir? Ele tem que ter essa postura radical e ele tem que ter o comportamento adequado ele próprio, esse próprio pai. Porque se ele também tiver endividado com problemas financeiros, dificilmente o filho vai acreditar no que ele está dizendo. Então, ele tem que fazer aquilo que ele diz. Primeira coisa. Mas aí não tem aquela história, mas pô, você tem condição de me dar, por que você não me dá? Mas aí ele não vai estar educando um filho, né? Ele Exato, mas a postura dele agora, como seria? Não, olha, como corrigir? Sim, se ele conseguir, né? Hoje em dia nós temos muitos cursos, coaches de educação financeira. As pessoas procuram ajuda. Chega aquele momento que está todo endividado, não sabe mais para onde correr. Então, existem ajudas, coaches, psicólogos, né? Cursos, ajudando as pessoas a voltarem para o eixo, voltarem para o centro, né? Para a sua estabilidade financeira. É difícil, mas não é impossível. E esse pai, ele precisa, se ele não, é a escolha dele, se ele não quiser educar esse filho, ele vai ter um adulto que nunca vai sair de casa, porque vai estar sempre dependente, não vai atrás dos seus sonhos, não sei que profissional que vai ser, então vai ser complicado para o próprio pai também. Esse é um fenômeno brasileiro, Sim. mundial, esse descontrole. Já é um fenômeno mundial ou é mais regionalizado? Na América, na Europa, como ele é? Não, a gente vê que muitos países da Europa já têm essa educação financeira na escola, nas famílias, as crianças, o próprio tratamento do lixo, né, é diferente, né? Então é uma questão realmente cultural. O Brasil está um pouco atrasado nesse sentido, mas sempre em tempo de recuperar essa aprendizagem, essa necessidade de lidar diferente com o consumo, com a natureza, com o lixo, toda essa questão de meio ambiente. Acho que passa um pouco também, até um tempo atrás, né, quando quebrava uma televisão, por exemplo, você mandava consertar a televisão. Sim. Hoje em dia, via de regra, a pessoa chega e fala, mandei consertar, mas era quase o preço de uma nova, aí eu comprei a nova, aí eu parcelei a diferença, eu estou com a nova. Só que isso daí vem desencadeando uma cultura que você vai abandonando as coisas, a ponto até que nos Estados Unidos, no Japão, é comum você ver às vezes um aparelho jogado fora porque queimou um fuzil, uma peça que custa R$10 e jogou fora o equipamento. Sim. Os Estados Unidos a gente sabe, né? É campeão de consumismo, né? Então, não é um país que tem educação financeira em sua base como um critério, como algo bem importante a ser ensinado, né? Isso a gente já sabe. Mas muitos países da Europa existe essa educação financeira já há muitos anos. Então, o conselho agora para o adolescente. Se a senhora tivesse com um adolescente que enfrenta esse tipo de problema, como a senhora orientaria ele a se policiar,
a ele tentar se afastar um pouco desse consumismo exagerado? A gente sabe que os índices de endividamento dos jovens, quando eles começam já com o primeiro emprego, é grande. Eles estão numa faixa, nas estatísticas, alta de pessoas já endividadas. Eles pegam o primeiro salário e já saem gastando. Então, é muito importante eles conhecerem a educação financeira, através da família, através de algum programa, porque existe toda uma metodologia de como lidar com esse teu primeiro dinheiro, esse teu dinheiro. Então, uma das coisas importantes é você anotar, você diagnosticar aonde está indo esse teu dinheiro, o que você está fazendo com ele. Quando você vê que você está gastando tudo, e você não deixou nada, então quer dizer, você nunca vai realizar alguma compra de algo maior. Já não é um bom sinal, né? Não é um bom sinal, você não vai conseguir fazer uma viagem, comprar um carro, comprar o seu apartamento, porque você está gastando tudo nos teus desejos daquela hora, daquele momento. Então, você é um jovem que você não está se organizando para o futuro, quiçá para a sua aposentadoria, porque a aposentadoria também é um tema que já tem que começar na juventude. Mas esse é um pouco mais difícil, né? Porque quando você conversa com um jovem, com um adolescente, ele acha que isso é uma coisa tão distante, mas tão distante, que não vai acontecer com ele. Mas vai, né? Vai, lógico que vai. Vai. Acontece, o tempo passa para todo mundo. Mas para o adolescente, para o jovem, você vem falar de aposentadoria e fala, mas você está maluco? Eu tô com 20 anos. Eu nunca vou ficar velho. Eu não vou ficar velho. Velho é só o vizinho que fica, eu não fico. Então, é mais difícil convencer, né? Sim, mas a gente trabalha, quando trabalha com a educação financeira, nessa questão, né, do objetivo de curto, médio e longo prazo. Então, o longo prazo é sempre pensar naquele futuro mais distante, de que você já não vai estar com a mesma renda e de como que você vai viver bem até lá. Então, é toda uma questão de educação e de cultura. Então, eu acredito que agora, né, estando dentro do BNCC, a educação financeira, a educação para o consumo, a gente vai conseguir, aos poucos, educar essa população brasileira, as crianças, os jovens, para ter um comportamento diferente em relação ao dinheiro, né? Mais equilibrado, mais sustentável. Doutora, queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui e deixar à vontade algum contato, algum tema que eu não perguntei, algum recado que queira passar ao nosso telespectador, por favor. Ok. Eu trabalho como pedagoga, né, com orientação em educação financeira. O meu celular é 98725-2574. Eu faço assessorias, né, assessoro escolas, implantação de programas de educação financeira e também trabalho individualmente. Muito obrigado. Muito obrigada, igualmente. Prazer foi meu. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.